E acho que estamos ao vivo. Sim, deixa eu só verificar aqui para ter certeza de que eu não estou falando sozinha. Sim, estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos à nossa live da semana, nossa live especial, né? Porque a doutora Tupá, que iria estar conosco hoje, ela pediu para mudar a data, vai ser em agosto, a nossa live com ela. Mas é claro que, como eu tenho muita coisa para compartilhar com vocês, eu tinha já preparado esse material e estava aguardando uma oportunidade maravilhosa. E a deusa Juliana Helena já chegou, chegando. Boa noite, maravilhosa. Tudo bem, querida? Que bom, viu? Amanhã tem curso, amanhã a gente vai se ver de novo, que delícia. E olha, eu estava com saudade de dar aula. É, assim, o período que eu fiquei sem lecionar cursos, né? Que foi de março até maio, foi um período que eu fiquei assim, começou a me dar muita angústia, né? Porque nas lives é legal, mas eu não vejo vocês, e não ouço vocês, a voz de vocês. E estar no mini curso, né, da crítica textual em junho foi uma delícia de ver vocês, de ouvi-los, né? Ouvi-las, e foi bom demais. Então amanhã temos novo curso e vai ser bom demais reencontrar vocês todos, todas e todos, né? E realmente, a live de hoje promete. Não, é um assunto que também já foi pedido para mim, para vocês verem. Eu fico muito atenta aos comentários. Se eu não respondi algum comentário de vocês aqui no canal, é porque eu não vi o comentário. Mas quando eu recebo notificação do YouTube, eu vou lá e faço alguma resposta de qualquer maneira, né? Mas eu leio todos os comentários aqui do canal e pedidos, eu anoto tudo. E o tema da live de hoje foi um atendendo a pedidos, né? Então, principalmente o pessoal os membros do canal, do Espaço das Deusas, pessoal que está caminhando junto aqui, com certeza o seu pedido não vai ser ignorado. Então, o tema da live de hoje, né, Juliana, vai ser muito bom. É um tema relativamente simples, mas assim, é pouco discutido, né? Pouco comentado. Cláudia Quebleres, maravilhosa, boa noite. Eu estou ansiosa. Hoje à tarde eu estava revisando alguns materiais dos slides, né? O material. Eu tô olhando, olhei aqui do lado porque eu tenho um caderninho com as aulas, né? Os títulos das aulas todas anotadas, porque eu ainda sou old school, né? Eu uso papel, papel e caneta, mas eu preparo tudo. E o curso que começa amanhã, o Fenomenologia da Religião, né? Vai ser o curso que eu vou lecionar em julho, com aulas ao vivo e aulas gravadas, né? Para quem adquirir os ingressos, assistir quando quiser, não é obrigado a estar ao vivo nas aulas. Esse curso especificamente vai ter um plus em relação aos outros cursos, né? Esse curso aqui, além de uma biblioteca digital, vai ter uma videoteca digital maravilhosa. Vocês vão receber filmes e documentários, e vai ser um material extra. Então, além do certificado, aulas gravadas para assistir quando quiser, biblioteca digital, a bibliografia, slides, vai ter uma videoteca, né? Então, e com filmes e documentários. Então, foi um trabalho assim diferenciado que eu decidi fazer com vocês, e tenho certeza que quem adquirir os ingressos não vai se arrepender. Tem muita coisa para a gente pensar, pesquisar e construir juntos, né? Então, quem não adquiriu os ingressos, entra no meu Linktree, ali no chat fixado lá em cima, ou na descrição de todos os vídeos aqui do canal. No Linktree, você adquire o ingresso
e vai ter acesso a todo o pacote completo do curso. Olha, modéstia à parte, vai ficar um curso muito massa. Eu estava um pouco tensa, né, porque fazia tempo que eu não lecionava cursos fora da Bíblia Hebraica, né, nos últimos anos eu lecionei só cursos relacionados à Bíblia Hebraica, e esse conteúdo também faz parte do meu currículo, mas eu nunca tinha elaborado um curso próprio meu nesse sentido, então estou muito feliz de lançar esse curso. Tiago Faria Melo, boa noite, obrigada pela presença, obrigada pelas lembranças, né, no Twitter, lá no Twitter, valeu pelo carinho. Maria Helena Amaral, seja bem-vinda. Ah, estamos juntos, né? Estamos muito juntos, isso aí. Cadu Bezerra, seja muito bem-vindo. Ah, Cadu faz parte do curso que a gente fez, né? Sexualidade no Egito Antigo, a gente fez esse curso juntos. E seja muito bem-vindo, espero que curta essa live. Obrigada pela presença, pelo carinho, boa noite, né? E espero que seja bem legal para você também. Deixa eu só ver quem mais chegou. Andy chegou, boa noite. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda, né? Não sei exatamente quem é, então. Cacá, boa noite, que bom que está aqui. Denise Wolff, olá, sou bióloga, trabalho com gestão socioambiental, mas amo história e admiro muito tua formação e conduta empoderada. Ah, muito obrigada, Denise. Seja muito bem-vinda, obrigada pelo carinho, por esse retorno, e espero que aproveite mesmo essa live de hoje. Que bom, viu? Que bom mesmo que está aqui. Dan, boa noite. Ah, que maravilha. É um grande prazer ter você aqui também. Que maravilha. Marilei, maravilhosa. Seja muito bem-vinda. E claro, né, eu preciso avisar, olha, a Marilei, se você olhar no chat, ela está usando emojis exclusivos de deusas porque ela faz parte do, da comunidade de membros aqui do canal, que é o Espaço das Deusas. Esse símbolozinho aqui que fica aqui em cima é a logo do Espaço das Deusas, porque são os membros do canal que patrocinam as aulas, as lives, e também lembrando que os membros do canal têm direito aos slides, têm acesso aos slides das aulas. Então, assim que acabar a live, eu já vou colocar o arquivo de slides da live de hoje, em formato PDF, na pasta do Drive do Espaço das Deusas, que os membros têm acesso e direito. É um dos muitos benefícios que os membros do canal têm direito. Então, tornem-se membros, aproveitem, curtam, já coloca o dedo no like lá para dar um engajamento legal para a gente. Compartilhem, depois vocês juntem pessoas para assistir juntos e conversar sobre, pesquisar. No final, eu vou projetar as referências bibliográficas. Aí você pode, quem não é membro do canal, que não vai ter acesso aos slides, pode pausar a tela, a live vai ficar gravada. Você pode pausar a tela, copiar as referências bibliográficas nas suas redes de busca, verificar as informações. Todas as aulas, lives e vídeos que você vê na internet, verifique as informações, não acredite em tudo que você ouve, pesquise por si, tenha autonomia de pesquisa, então verifique as informações, veja se é isso mesmo, confira, compare, é isso que é ser pesquisador, tá bem? É muito, muito importante isso. Ingrid, seja muito bem-vinda, querida. Ah, que legal. Fico feliz que estava ansiosa. Esse assunto. E olha, eu estava falando esses dias com uma membro do canal, falando, a gente trocou e-mails, né? E eu compartilhei. Eu tenho tanto, tanto, tanto conteúdo que eu quero compartilhar com vocês, mas assim, eu tenho que ir dentro das possibilidades, né? Nós estamos com 188 membros
ativos no canal. E quando chegarmos a 200 membros, vamos ter 2 lives por semana. Então, quem puder, torne-se membro, tá? Já faça. Você pode se tornar membro numa das 3 categorias. O Espaço das Deusas tem 3 deusas, os nomes, né? Astarte, Anat e Axerá, são 3 deusas do antigo Sudoeste Asiático. Você escolhe uma categoria, 5, 15 ou R$ 30 por mês, para contribuir aqui no canal. Quando chegarmos a 200 membros, vamos ter 2 lives semanais fixas, tá? Fora os sorteios. Todo último domingo do mês tem sorteio de livros aqui, para membros, para apoiadores do Apoia-se, para alunos dos cursos. Então, todos os cursos têm. Se você adquire um curso, quando esse curso entrar no sorteio, você vai concorrer novamente, vai estar no sorteio também. Então, aproveitem, tá bem? Aproveitem mesmo, que tem muita coisa boa. Ô, Cadu, sério que você me acompanha desde lá do Gonchicho? Poxa, obrigada pelo carinho. Nossa, que massa. Bom saber, viu? Obrigada mesmo por esse retorno. Fico muito feliz né, quando vocês trazem essas informações, porque realmente eu não, né, eu não sei como que você chegou aqui, quando que você chegou aqui, mas aproveitem mesmo. Só avisando, né, quem se tornar membro do canal ou quem já é membro do canal, que ainda não fez isso, manda um e-mail para mim, tá aqui na tela o meu e-mail, e com o seu nome completo e endereço dos correios, porque um dos benefícios dos membros do canal é receber um pacote de materiais com mimos, com brindes, com adesivos, com muita coisa legal. Então, aproveitem, não esqueçam de me mandar um e-mail para eu também liberar o link do Drive dos membros com as slides das lives. Então, tem muito benefício. Quem é membro do canal tem 50% de desconto nos cursos da doutora Francine Oliveira. Quem é membro do canal tem desconto nos cursos do Wellington Barbosa. Nós temos parcerias, então aproveitem mesmo, tá bem? Quero dar as boas-vindas novamente a Cláudia Antonieta, que reativou sua membresia, e ao Viado Tecnológico, Leonardo Bonadia, maravilhoso. Beijo, Leonardo. Muito obrigado por ter reativado sua membresia. E acontece que, às vezes, também o próprio YouTube desativa a membresia de vocês sem vocês saberem ou quererem. Então, todo mês você tem que ver se está ativado sua membresia para continuar concorrendo nos sorteios, né? Só membros ativos é que concorrem. Muito bem, então, acho que dei todos os avisos. Lembrando que este e-mail aqui é minha chave Pix, então, se você quer fazer uma contribuição única diretamente, fique à vontade, qualquer valor para ajudar a gente a continuar lutando e construindo. Também tem super stickers, super chats, como você se sentir à vontade e seguro de fazer sua contribuição. Muito, muito obrigada pelo carinho de vocês, pelos likes, pelos compartilhamentos, pelo apoio, contribuições, e a todos os membros do canal e todos os inscritos. Muito, muito obrigada mesmo, gente, tá? Então vamos lá, gente, vamos começar nossa aula de hoje. É uma explanação, um material que eu já estava preparando há um tempo, então vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela. Muito bem. Vamos falar sobre o papel do Egito na formação da Bíblia hebraica, especificamente hoje. Esse material é fundamentado numa pesquisa do Thomas Homer, tá? E aqui está um resumo dessa pesquisa, né? Nessa publicação aqui dele, que depois vocês podem pesquisar. E vamos falar, então, especificamente deste tema. Esse estudo aqui vai tratar das diversas menções ao Egito na Bíblia hebraica, essa influência, né, e esse papel fundamental do Egito na elaboração, na formação dos textos da Bíblia hebraica, que os cristãos chamam de Antigo Testamento, mas
Essa nomenclatura é uma nomenclatura um tanto equivocada, né? Então, nós chamamos de Bíblia hebraica, que é a nomenclatura acadêmica a respeito desses textos. E entre essas menções ao Egito na Bíblia hebraica, há muitas visões negativas, especialmente na narrativa do Êxodo, né, que se originou no Reino do Norte e chegou a Judá depois de 722, antes da Era Comum. Se você quer entender essas questões geográficas entre Reino do Norte e Judá, que são dois reinos distintos, a história desses reinos, você pode adquirir o meu curso de Bíblia Hebraica, Formação e Conteúdo, que você vai ter esse panorama, esse aprofundamento, né? Os oráculos proféticos também condenam o Egito e as tentativas dos reis de Judá entre os séculos 8 e 6 antes da Era Comum, de buscar ajuda no Egito contra os assírios. Mas nós não vamos falar somente das menções, mas também vamos falar de textos egípcios que influenciaram textos bíblicos, tá bem? Não se preocupem. Textos posteriores mostram uma imagem positiva do Egito, especialmente a história de José. Nós vamos entender um pouco, localizar no tempo, em que época mais ou menos esse texto foi elaborado, a história de José, que provavelmente se originou na diáspora egípcia, tá? Outros textos, como 2 Crônicas 35 e Isaías 19, que também apresentam essa atitude positiva em relação ao Egito. E o estudo ainda vai discutir empréstimos de textos egípcios, como o texto de Amenemope e o Conto dos Dois Irmãos, na Bíblia Hebraica, tá? Que vão refletir nos textos da Bíblia Hebraica. O Egito é certamente o império mais citado na Bíblia Hebraica, né? O termo Mitzrayim, o termo hebraico, ocorre aproximadamente 660 vezes, enquanto referências à Babilônia aparecem somente 260 vezes e referências à Assíria apenas 145 vezes. Então, vejam a grande diferença de número de menções ao Egito para a Babilônia e a Síria, que são os impérios mais importantes que aparecem em relação à geopolítica das conquistas dos territórios de Judá e de Israel Norte, né? Mas essa discrepância, que vai dar muito mais espaço ao Egito, né, já indica a importância do Egito para o mapa mental ou a memória histórica dos autores e redatores bíblicos. Os diferentes discursos sobre o Egito, nas 3 partes da Bíblia hebraica, Torá, Nevim e Ketuvim, mostram uma surpreendente relação de amor e uma estranha mistura de memórias históricas, mitológicas e ideológicas que foram reunidas de tal forma que o Egito está presente na Bíblia hebraica do começo ao fim. Tá? A Bíblia hebraica é formada de 3 partes, né? O ensino, os profetas e os escritos, Torá, Nevim e Ketuvim, ou Ketuvim, né? E essas 3 partes específicas vão ter memória histórica do Egito, tá? Não vai ter nenhum trecho, nenhuma das partes sem algum tipo de menção ou referência ou influência egípcia em seu conteúdo, ok? Então, a estrutura egípcia da Bíblia hebraica, vamos começar por aí. E o Egito aparece pela primeira vez após a narrativa do dilúvio, em Gênesis 9 e 10, tá? Esses 2 capítulos, na chamada Tabela de Nações. O filho de Noé, Cam, ou Ham, né, é apresentado como o pai de Cush, o Egito, Put e Canaã. O fato de Cush ser mencionado aqui antes do Egito pode refletir um contexto histórico em que o Egito era governado por faraós cuxitas. Thomas Homer, eu coloquei negros entre parênteses, porque o Thomas Homer ele vai racializar essa interpretação.
E preciso apontar uma problemática nas pesquisas do Thomas Homer, porque não há racialização nesses textos, né, nessas referências. A teoria racial é uma teoria contemporânea, nossa, ela não é uma, é relativamente moderna, né? Não é, não era costume, não era tido como uma prática, nem uma categorização da antiguidade, interpretar diretamente como negros na Bíblia hebraica, nos textos da Bíblia hebraica, e nem nas literaturas extra-bíblicas. Tá? Então, colocar Cuxi, ou os cuxitas, como negros, racializá-los, colocando esse ponto como diferença, e não a questão de um povo diferente, um povo que morava numa região específica, o fato de serem estrangeiros, ou coisa nesse sentido, é realmente um equívoco, um anacronismo, tá bem? É usar uma categoria moderna para explicar textos antigos, e isso é complicadinho um pouco, tá? Por isso eu coloquei entre parênteses, porque quando se refere aos cuxitas, pesquisadores que vão simplesmente tratá-los como negros vão estão racializando, né? Estão trazendo teorias raciais para dentro das pesquisas e criando um anacronismo, ok? A grande questão aqui é que nos capítulos 9 e 10 de Gênesis, nós temos pessoas que vão ser ditas que deram origem a povos específicos. Então, um dos netos de Noé vai ser responsável pela formação do povo egípcio, tá? E aí você vai ter também os cananeus, né? Os cuxitas e determinados grupos que vão ser identificados posteriormente como, em outras narrativas de forma negativa, como inimigos dos descendentes de Sem, que vão ser também equivocadamente chamados de semitas, porque hoje a classificação semita é apenas uma classificação linguística, as línguas do tronco semita, e não classificação de etnia ou povo, tá? Não se classifica povo como semita, não. Isso aí é coisa de eu ia falar uma coisa, quase que eu falei. Eu não quero que me encha as paciências depois. Mas isso é coisa de gente que gosta de classificar gente de forma a discriminá-los, né? Coisa de fascista. Muito bem. Então, a gente vai tratar aqui com nomenclaturas científicas, uma pesquisa baseando-se também numa pesquisa que o Thomas Homer fez, mas trazendo a atualização das pesquisas dentro dessa área, tá bem? Só para vocês não ficarem perdidos em relação a como que a gente vai abordar o assunto. Axel Adrian, seja muito bem-vindo. Obrigada, viu? Obrigada pela presença. Mais um que está me acompanhando desde o vídeo do Gontijo. Muito obrigada. Raul, boa noite. Seja muito bem-vindo. Que bom que estão aqui. Então, é importante que a gente entenda quais são as premissas para a pesquisa que nós vamos utilizar. E a primeira menção ao Egito vai ser nesses 2 capítulos de Gênesis, já após a narrativa do dilúvio. Tá bem? Muito bem. Em sua forma atual, Gênesis 10 foi construído durante o período persa, tá? Muito posteriormente àquele período a que se refere dentro do texto. E ele pinta um quadro de coabitação pacífica de todas as nações no mundo. Tá? Então,
tendo em mente que Gênesis 10 foi construído durante o período persa, você já vai ter essa noção do por que será que aqui há um tom positivo de coabitação pacífica entre esses povos, sendo que em outros lugares da Bíblia hebraica você vai ter a vilanização de alguns povos que se levantam contra Israel ou Judá. Então, olha lá, Gênesis 10, 32, que fala: estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas genealogias, em suas nações, e a partir delas as nações se espalharam pela terra depois do dilúvio. Essa narrativa, construída no período persa, ou seja, após o exílio babilônico dos judaítas, né, da elite judaíta, vai ter esse pano de fundo específico de uma coabitação pacífica debaixo de um patriarca. Lembrando que, se você quer se aprofundar nesses textos de Gênesis, tem um curso gratuito aqui no canal, na playlist chamada Personagens do Pentateuco. Tá? Você pode aprender todos os 5 primeiros livros, as narrativas dos 5 primeiros livros da Bíblia hebraica, através dessa playlist. É um curso inteiro gratuito para vocês aqui no canal. Playlist Personagens do Pentateuco. Tá bem? Então, é interessante notar que nessa construção geográfica e genealógica, Canaã está associado ao Egito. É um dos filhos de Cam, enquanto Sem e seus descendentes, entre eles Israel, estão localizados principalmente na Mesopotâmia. E aí a gente precisa ter um pouco de noção geográfica. Deixa eu achar pegar um mapa aqui para vocês. Um mapa basicão, né, do mundo geográfico que é mencionado na Bíblia, né? Só para a gente ter noção da onde são esses filhos e netos de Noé que vão acabar sendo os principais patriarcas dos povos do mundo bíblico, né? Isso é importante só para a gente ter essa noção. Deixa eu achar aqui. Aqui. Deixa eu compartilhar com vocês a tela. Então, nós temos aqui um mapa do mundo antigo, né? Só para vocês perceberem. E nesse mapa, nós vamos perceber o quê? Noé teve Sem, Cam e Jafé, 3 filhos, tá? Os filhos de Cam, eles vão dar origem a Canaã, essa parte em amarelo aqui, e o Egito, e depois Cuxi mais para baixo. Então, essa parte amarela, basicamente, vai ser a parte dos descendentes de Cam, ou Ham, depende da pronúncia, porque em hebraico o Kaf, a letra Kaf pode ser Raf também, né? Então, você tem os descendentes de Cã nessa parte amarela, que corresponde, no período do bronze, ao território dominado pelo Egito. Tá? Porque Canaã também, na época do período de Amarna, era dominado pelo Egito. Tá bem? Agora, os filhos de Sem, eles vão estar nessa região roxa, que vai, de alguma maneira, representar o que posteriormente vai ser o Império Babilônico. Então, nós vamos ter, e claro, Jafé vai ser as outras partes em vermelho. Então, os impérios diferentes, né? O Império Hitita, o Egito, o Império Babilônico, todos os impérios diferentes vão ser representados como descendentes dos 3 filhos de Noé.
Só para a gente ter uma ideia, a que região está sendo referida aqui, ok? Muito bem. Deixa eu voltar para os slides. Então, voltando aqui à ideia, tá? Canaã está associado ao Egito, é aquela parte amarela, enquanto Sem e seus descendentes, entre eles Israel, estão localizados principalmente na Mesopotâmia. O fato de Canaã estar associado ao Egito pode ser explicado de pelo menos duas maneiras. No nível teológico, Canaã, e aqui é importante entender que tem essa ideia teológica, essa elaboração teológica, que o termo Canaã é frequentemente usado como um termo para designar oposição teológica a Israel. Aqueles que têm um culto oposto ou diferenciado ou vilanizado por Israel. E por isso está logicamente ligado a um outro inimigo de Israel, o Egito, que vai ser teologicamente, atenção, no nível teológico, chamado de a casa da escravidão. Tá? Essa elaboração de escravizados no Egito, o êxodo e tudo aquilo lá, a gente vai ver hoje, é uma elaboração teológica inventada, que é baseada numa narrativa do êxodo mais antiga, que não tem necessariamente a mesma força que no livro de Êxodo, porque no livro de Êxodo vai ter essa ideia teológica da casa do Egito como casa da escravidão. Tá? Alternativamente, o mapa geográfico em Gênesis pode ser mostrado como uma memória do domínio egípcio sobre Canaã durante o segundo milênio antes da Era Comum. Como eu falei, o período de Amarna, a parte das, do controle, né, egípcio sobre Canaã, dos postos administrativos que existiam lá na Era do Bronze. Então, como nós vimos, essa explicação geográfica, sociopolítica, né, ela é muito mais evidente aqui na questão de por que Canaã está associado ao Egito na lista de Gênesis 9 e 10, ok? De qualquer forma, a ideia de uma coabitação pacífica de todos os povos do mundo em Gênesis 10 foi obscurecida pela inserção de Gênesis 9, 20 a 27, que é um trecho inserido, né, que é de diferente autoria, de diferente organização literária ali. Essa passagem vai relatar como Cã, entre aspas, descobriu a nudez de seu pai quando ele estava bêbado e como esse ato provocou a maldição de Noé sobre o filho de Canaã. Só para lembrar vocês, tem uma live aqui no canal em que eu trabalho a ideia de pecado original e sodomia na Bíblia hebraica, quer dizer, nos textos bíblicos. E essa live está completa, já gravada aqui no canal, e nessa live eu explico em detalhes esse trecho de Gênesis 9, 20 a 27, a mitologia por trás, porque é que Cã não vai ser amaldiçoado, o filho dele é que vai ser amaldiçoado, Canaã. O que aconteceu nessa narrativa, a partir do texto hebraico, e eu explico tudo nessa live em detalhes. Então, a princípio não está claro porque o filho é amaldiçoado em vez do pai, mas a gente fala disso na live especificamente, né? E talvez a maldição tenha sido originalmente usada contra Cã e depois substituída por Canaã, o filho de Cã, uma vez que o termo se tornou, lembrando novamente que Canaã acaba se tornando um símbolo dos inimigos de Israel na terra, acaba sendo um termo teológico, não somente uma descrição de povos, né? De qualquer forma, Cã, o ancestral do Egito, é apresentado de maneira muito negativa aqui nesse trecho de Gênesis 9, 20 a 27. É uma inserção que vai quebrar toda a harmonia que havia nesse contexto dos capítulos 9 e 10. Essa imagem é contradita nos capítulos finais do livro de Crônicas, que a maioria dos manuscritos tratam como o último livro da Bíblia hebraica. Tá?
Segunda Crônicas 35 apresenta uma nova e aprimorada interpretação de Segunda Reis 23, 28 a 30. Essa breve passagem relata laconicamente como o rei Josias, tão elogiado por suas supostas reformas cultuais, é morto pelo faraó Neco em Meguido. O autor de Segunda Crônicas 35 ficou perplexo com essa pequena nota e acrescentou uma explicação sobre o comportamento errôneo de Josias que levou à sua morte. Lembrando que os textos de crônicas vão ser tratados aqui neste curso, Esdras e Neemias, Monoculturas de Destruição. Vocês podem adquirir pelo meu Linktree, tá bem? De acordo com 2 Crônicas 35, 20 a 27, o rei egípcio, o faraó Neco, adverte Josias para que não lute contra ele, referindo-se à palavra de Deus. Neco, porém, lhe enviou emissários, dizendo: que tenho eu que ver com você, rei de Judá? Não venho hoje contra você, mas contra a casa contra a qual estou em guerra. E Deus me ordenou que me apressasse. Pare de se opor a Deus que está comigo, para que ele não o destrua. Isso no versículo 21 especificamente. Veja que nesse texto de Crônicas, você vai ter um faraó egípcio falando em nome de Javé contra o reino de Judá. Tá? E isso é muito interessante. Isso acaba sendo, como foi falado, né? Sendo uma nota que vai trazer o autor de 2 Crônicas 35 à perplexidade. Tá? Neco se refere em seu discurso a um Deus universal, que também é o Deus de Josias, e é a desobediência de Josias à ordem divina que causa sua morte. O único outro lugar na Bíblia hebraica onde o rei egípcio pode ter uma discussão teológica com o hebreu, Gênesis 41, 15 a 32, é a história de José. Então, veja que nós temos textos em que tratam a divindade como uma divindade comum entre Egito e Judá, entre Egito e o povo de Javé, né? E que vai possivelmente conectar esses textos, o de Crônicas e o de Gênesis 41, que é a história de José, como sendo escritos na mesma época. Então, a história, a narrativa em torno de José, lá em Gênesis, provavelmente foi escrita na mesma época que Crônicas, no final do período persa ou o início do período helenístico, tá? Ou como nós tratamos no curso de Esdras e Neemias, lá no período já asmoneu, ok? Pela arqueologia, hoje, já há teorias bem fundamentadas de que Crônicas está mais localizado no período asmoneu. E a narrativa de José já tem muita conexão também com o período helenístico. Então, a gente vai poder localizar esses textos na mesma época. Dessa forma, o Tanakh, ou seja, a Bíblia hebraica, né? Tanakh é como um acrônimo, né? Específico do Torá, Nevi e Ketubim, são 3 sílabas, né? Tanakh. Então, o Tanakh termina com uma nota positiva em relação ao Egito, que contradiz as atitudes negativas expressas nas tradições do Êxodo e em muitos dos oráculos proféticos. Então, as tradições, por exemplo, você vai ter Isaías 19, Jeremias 46, 1 a 18, Ezequiel 29 a 30. Depois você pode pausar a tela, que a live vai ficar gravada, e pode conferir essas referências, ler com mais calma. Mas você vai perceber, então, que mesmo tendo vários textos que vão trazer tradições com uma atitude negativa em relação ao Egito, o final da Bíblia hebraica, que são textos de crônicas, e na mesma época
que foi escrito, a narrativa de José, traz uma atitude positiva em relação ao próprio Egito. Entretanto, os redatores da Bíblia hebraica inseriram uma descrição mais positiva do Egito, mesmo antes do livro de Êxodo, na narrativa da novela de José. A história de José, que serve como uma ponte entre as narrativas dos patriarcas e do Êxodo, oferece um contraste impressionante com o mito nacional do Êxodo. Então, o mito nacional do Êxodo é aquela saída dos israelitas do Egito, com as 10 pragas, e com a primeira Páscoa, e com a morte dos egípcios no mar, e aquela coisa toda. Tudo isso é um mito nacional, é uma elaboração pós-exílica, e que os judaítas vão trazer para, de alguma maneira, usar essa narrativa para se colocar como escolhidos, né? Como, de alguma maneira, um povo separado dos demais povos. Mas uma ponte que é feita dessa narrativa, antes dessa narrativa, é o texto da história de José. E a narrativa de José acaba sendo um apelo para a diáspora egípcia. Tá? No contexto das narrativas patriarcais, em Gênesis, o tema de uma descida ao Egito já aparece no início da narrativa de Abraão, em Gênesis 12, 10 a 20. Abraão viaja para o Egito por causa da fome e apresenta sua esposa Sarai como sua irmã para que ela seja levada para o harém do faraó. Javé intervém com pragas e, diferentemente do faraó do Êxodo, esse faraó respeita a manifestação do Deus de Israel e envia Abrão de volta à sua terra. Né? Ao contrário do livro de Êxodo, o rei do Egito é apresentado aqui de forma positiva, mas o Egito, no entanto, é descrito como um lugar onde não se deve viver. A ideia se repete com relação a Isaac, que desde o início é advertido contra a descida ao Egito. Em um discurso divino, Javé diz ao patriarca, a Isaac, não desça ao Egito, vá para a terra que eu lhe mostrarei. Gênesis 26, 2. Esses textos provavelmente aludem à existência de uma diáspora judaíta no delta egípcio e em Elefantina, que se originou no final do século VI antes da Era Comum, durante o período de ocupação babilônica. Não, quem fez o meu curso de Jeremias, né, nós falamos sobre isso especificamente, e tem uma live aqui no canal do Deus Um ao Deus Único, que está gravada já, em que eu falo sobre a comunidade em Elefantina, no Egito, a comunidade de judeus em Elefantina, e que essa comunidade vai se originar, né, século VI, final do século VI, começo do século V, antes da Era Comum, e eles vão se estabelecer em Elefantina e vai ter essa diáspora judaíta no delta egípcio. Tá? Jeremias 44:1 indica locais dessa diáspora ao mencionar Migdol, um forte marcando a fronteira norte, Táfnis, né, que vão ser citados provavelmente em Jeremias 43, Nof, Mênfis, ausente na Septuaginta, a tradução grega do texto hebraico, e a terra de Patros, que é o Alto Egito. O autor de Jeremias 44 é muito hostil contra os judaítas que foram para o Egito, talvez por causa de sua religião sincretista, que é apresentada nos textos de Elefantina. Então, tanto na live do Deus Um ao Deus Único, quanto no curso de Jeremias, eu vou falar sobre o templo para Anat e Arro, né? O casal divino Anat e Javé. Então, vai ter um culto que vai ser reprovado pelo redator de Jeremias 44. Em Gênesis 12, 10 a 20 e Gênesis 26, 2, não retratam uma atitude hostil em relação ao Egito, mas insistem na ideia de que o Egito não é um lugar onde os patriarcas e seus descendentes deveriam viver.
tá? Uma abordagem muito diferente é adotada na narrativa de José em Gênesis 37 a 50, nesses capítulos todos. A narrativa de José é mais extensa, né? Vai abranger todos esses capítulos. E o texto elogia a carreira de José no Egito e exclui qualquer dificuldade teológica durante o encontro entre José e o rei egípcio. Então, você não vai encontrar na narrativa de José problemas teológicos, confrontos de poderes entre divindades, uma divindade falando mal das divindades egípcias. Não, isso não existe na narrativa de José. Você não tem esse problema teológico, tá? Tanto José quanto o faraó usam o termo Elohim para descrever o Deus dos hebreus e também o Deus dos egípcios, como se fosse algo universal. Lembrando que o termo Elohim pode ser entendido tanto no singular quanto no plural no hebraico. E essa diferença eu vou tratar no curso Panteão Garítico e Mitologia Cananeia, Deuses e Deusas da Bíblia. Tá? Quem quer entender um pouco mais sobre Elohim e sobre as divindades que aparecem na Bíblia, vocês podem adquirir este curso especificamente. A teologia da história de José pode, portanto, ser rotulada como antideuteronomista. Então, aqui é contra, ou até mesmo antissacerdotal, né? Porque deuteronomista é para quem defende que existe um deuteronomista como redator bíblico. Para quem defende, e eu sou mais inclinada nessa segunda versão, quem defende que os textos foram escritos por uma elite sacerdotal, ou pelo menos influenciados por uma elite sacerdotal, já vão rotular como antissacerdotal a história de José, tá? Por quê? Porque casamentos mistos são aceitos aqui nessa narrativa, contatos com outras religiões, integração à cultura egípcia também é tranquilo. A ideologia da narrativa de José reflete a situação da diáspora egípcia, como a conhecemos pelos textos de Elefantina. Então, é uma perspectiva de grupos judaítas que viviam no Egito, tá? Vai ter nomes duplos, casamentos entre pessoas do mesmo sexo, vai ter uma vida muito diferente das regras sacerdotais de outros textos. Beleza? À luz dessas observações, há um consenso crescente em entender a narrativa de José como uma novela da diáspora, desse grupo de judaítas em Elefantina, que se originou no Egito durante o período persa ou mesmo no início do período helenístico. O conhecimento do autor sobre o Egito e a civilização egípcia parece ser mais importante do que às vezes é afirmado. Se a narrativa de José deve ser entendida como uma novela da diáspora, então devemos nos perguntar por que o herói José é de origem nortista. Nortista da onde? De Israel Norte e não de Judá. Porque José é de uma tribo que posteriormente vai se formar, na mitologia da Bíblia hebraica, vai formar Israel Norte. E, então, se eram judaítas no Egito, por que o grande herói da história ele vai ser um patriarca de Israel Norte, não de Judá? Em primeiro lugar, o autor da história de José conhece a história de Jacó, que inclui o nascimento de seus filhos. De acordo com essa história, José e Benjamim são os únicos filhos de Raquel, a esposa favorita de Jacó. Portanto, é bastante lógico que o autor da história de José escolha esses dois filhos para construir sua trama sobre o problema dos filhos preferidos em uma família. Porque a narrativa de José vai falar sobre problemas entre irmãos, né? Os filhos preferidos e os outros, né? Então, há uma lógica nessa escolha. Segundo, o caráter nortista de José também poderia ser explicado pela hipótese de que a história de José talvez tenha sido composta em Elefantina, uma colônia que pode ter origem nortista. Isso também é uma possibilidade. Por fim, o José nortista, que se reconcilia com seus irmãos do sul, especialmente o Judá, né, que é um irmão de José e que vai dar origem ao reino de Judá,
também se encaixa perfeitamente em um dos principais temas da narrativa, a reconciliação entre irmãos. Então, Israel Norte e Judá, o Reino do Sul. Por trás deste tema, podemos detectar uma ideologia pan-israelita, que corresponde aos textos proféticos pós-exílicos que anunciam a restauração de José e Judá, o norte e o sul, tá? Que consta em Ezequiel e Zacarias. A figura de José faz todo sentido no contexto de uma novela da diáspora. Calma que a gente já vai chegar nos textos egípcios, tá? Egito, a casa da escravidão. Agora vamos ver um outro lado de como o Egito é representado na Bíblia hebraica. Há uma diferença entre a narrativa do Êxodo e a tradição do Êxodo. A narrativa do Êxodo, do livro de Êxodo, que é posterior, que tem influência da visão sacerdotal, e a tradição do Êxodo, que é uma tradição de Israel Norte, muito anterior e mais antiga. Não há dúvida de que a tradição do Êxodo está no centro da memória histórica da Bíblia hebraica. Tá? O Decálogo, por exemplo, começa com a autoapresentação de Javé como o Deus que tirou Israel do Egito, Êxodo 25 e Deuteronômio 5:6. Além disso, a tradição do Êxodo, ao contrário da patriarcal, é mencionada em muitos livros da Bíblia hebraica e, portanto, parece ser muito mais central em sua formação. A tradição do Êxodo pode ter sua origem numa memória transmitida oralmente. Essa memória do antagonismo entre Egito e Israel e de uma fuga do Egito poderia refletir os dias de declínio do controle egípcio sobre o Levante no final do segundo milênio da Era Comum. Então, essa memória mais antiga pode realmente ter alguma coisa a ver com as revoltas locais na terra de Canaã contra o domínio egípcio. Tá? No final desse controle egípcio sobre o Levante, no final do segundo milênio, antes da Era Comum. A tradição do Êxodo também pode refletir as experiências dos grupos Apiru. Eu tenho uma live só sobre os Apiru aqui no canal, tá? Que conseguiam escapar do controle do rei egípcio, ou também refletir as experiências dos nômades Xaxo, mencionados na lista de Ramsés II, tá? E também listas de topônimos de Amenófis III. Você pode saber um pouco mais sobre essas questões através do próprio livro do Thomas Homer, A Origem de Javé, tá? Que vai falar sobre esses grupos, e você pode assistir também a minha live aqui no canal, do Deus Um ao Deus Único, que eu vou falar sobre muitas dessas questões, e a live sobre os Apiru, que é uma live que eu vou falar do Sacho, os Apiru, todas as teorias possíveis, quem eram esses grupos e detalhes específicos, tá bem? Recentemente, Oswald e Schneider argumentaram para uma origem do êxodo no século VII antes da Era Comum. De acordo com eles, a descrição do trabalho de corvéia israelita no Egito tem sua origem no tempo do faraó Neco, que recuperou brevemente o controle sobre o sul do Levante. Lembrando que a corvéia real, né, só para saber o que no dicionário, né, mostrado como uma obrigação presente no modo de produção feudal e correspondia ao pagamento através de serviços prestados nas terras ou instalações do senhor feudal, o feudo vassal ou o estado, né? Então, muito nessa ideia de povos, grupos vassalos, tá? Então, seria um trabalho de corvéia israelita no Egito que vai de alguma maneira dar origem a essas tradições, segundo Oswald e Schneider. De acordo com Heródoto, Neco planejou cortar um canal do ramo pelusíaco
do Nilo até o Mar Vermelho. Portanto, é plausível que ele tenha usado prisioneiros judaítas como força de trabalho. Depois que o projeto foi interrompido, os escravizados de Judá poderiam ter escapado e retornado às suas terras. Então, essa é uma ideia possível de uma antiga tradição do Êxodo, né? O que teria sido essa saída? Essa origem do Êxodo, no entanto, não é plausível, pois essa tradição deve ser bem mais antiga e provavelmente foi transmitida inicialmente pelo Reino do Norte de Israel. Então, a tradição mais antiga do Êxodo é uma tradição do Israel Norte, não de Judá. Tá? A narrativa do Êxodo é uma narrativa pós-exílica de Judá, mas a tradição do Êxodo é uma tradição mais antiga de Israel Norte. Em 1 Reis 12, Jeroboão I, fundador do Reino do Norte, estabeleceu o culto a Javé com a construção de 2 santuários em Betel e Dan, onde colocou estátuas de touros. O texto diz: então o rei aconselhou-se e fez 2 bezerros de ouro. E disse ao povo: vocês já subiram a Jerusalém por muito tempo, que é no sul, né? Jerusalém fica no sul. Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que os tiraram da terra do Egito. Ele colocou um em Betel e outro em Dan, que são santuários de Israel Norte. 1 Reis 12, 28 e 29. O plural, que também aparece na história do bezerro de ouro em Êxodo 32, 4, os deuses, ó Israel, que te tiraram no Egito, em relação ao bezerro de ouro, é intrigante. Mesmo que o texto fale de 2 santuários, está claro que os touros ou os bezerros não estão representando divindades diferentes, mas o Deus nacional. Então, esses bezerros ou touros jovens que estão nos santuários de Dan e de Betel, em Israel Norte, representam Javé, o Deus nacional. E são os deuses porque estão se referindo a duas estátuas específicas. Portanto, pode-se imaginar que o plural alude a Javé de Dan, o touro de Dan, e o Javé de Betel, o touro de Betel. Mas na história do bezerro de ouro, em Êxodo 32, essa explicação não funciona. A solução mais fácil pode ser entender o plural como polêmico, como uma transformação de uma exclamação cultica original. A comparação de 1 Reis 12, 8 com a abertura do decálogo mostra que ambas as exclamações são muito semelhantes. Então, no hebraico, fica muito semelhante. Se houvesse um singular original por trás de 1 Reis 12, 28, a semelhança seria ainda mais importante. Então, é como se o plural ali não fosse o sentido da narrativa. É apenas uma ferramenta linguística, tá bem? E lembrando que no curso de Amós, que está gratuito aqui no canal, playlist Livro de Amós, eu falo sobre as tradições mais antigas do Êxodo, tá? Por quê? Porque Amós é o livro mais antigo, das tradições mais antigas da Bíblia hebraica. E esse curso está gratuito na playlist Livro de Amós aqui para vocês, tá? Então, 1 Reis 12 indica claramente uma origem nortista da tradição do Êxodo, que não poderia ser negada pelos redatores judaítas que editaram os livros de Reis durante os séculos 7 e 6 antes da Era Comum. Esses redatores judaítas procuraram convencer seu público de que o culto do norte em Betel e Dan, e em outros lugares também, era de fato um culto politeísta, transformando o culto bovino de Javé num culto politeísta. Então, quando a gente estuda a Bíblia hebraica, e por isso que eu insisto para vocês fazerem os meus cursos, não é só porque eu sou professora antes do Google existir, tá? Que essa é a minha profissão, esse é o meu trabalho, né? Meu sustento. Mas, principalmente, gente, porque nós precisamos entender que os textos da Bíblia hebraica passaram por várias mãos. São tradições antigas que foram redigidas por uma elite e que, posteriormente, essa elite vai tentar o quê? Vai transformar, tentar modificar o sentido de alguns textos e fazer com que haja uma vilanização de cultos que não sejam a Javé. Ou que eram a Javé,
mas que agora eles não querem mais que sejam em outros lugares, que seja somente em Jerusalém, então eles vão vilanizar santuários em outros lugares, como transformar esse santuário de Dan e Betel, que são em Israel Norte, como santuários para outros deuses. Então, existe um trabalho de edição dos textos feitos pelos copistas. E quando o texto chega nas nossas mãos, a gente tem que saber que existem essas coisas, para não usar os textos assim de qualquer sentido, em qualquer maneira. Tá bem? Então, aos santuários em Dan e Betel, onde tinham essas imagens de touros, são santuários para Javé, e não tem problema nenhum nisso. A menção do santuário de Dan em 1 Reis 12 é intrigante. De acordo com a evidência arqueológica apresentadas por Ari, Dan tornou-se parte de Israel somente durante o século 8 antes da Era Comum, o que torna a 1 Reis 12 uma retroprojeção da época de Jeroboão II. Então você vai ter o texto de 1 Reis 12 sendo escrito muito posteriormente, descrevendo uma época anterior e projetando para essa época anterior uma outra realidade. A época que o texto está sendo escrito, tá? Então parece que Javé era venerado em Israel como uma divindade que tirou o seu povo do Egito, pelo menos desde o século 8 antes da Era Comum, e isso se encaixa bem com a declaração em Oséias 12, que declara Javé como Deus da terra do Egito. Tá? E após a destruição do Reino do Norte, em 722 antes da Era Comum, a tradição do êxodo provavelmente chegou a Judá, seja por meio de refugiados ou do santuário de Betel, que ficou sob influência do sul. Talvez essa tenha sido a primeira vez que a narrativa do êxodo foi trazida para a forma escrita, ou pelo menos combinada com a figura de Moisés, que era aparentemente lembrado no Templo de Jerusalém. E aí vai ter uma junção da tradição do êxodo com uma figura de Moisés. Quando a tradição do norte chega em Judá, no sul. De acordo com 2 Reis 18:4, o rei Ezequias quebrou em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aqueles dias o povo de Israel havia feito ofertas a ela, e ela chamava Nehushtan. A existência dessa serpente ligada a Moisés, mais uma vez, é dificilmente uma invenção dos redatores do livro de Reis, porque vai contra a teologia deles. Os redatores não estariam interessados em inventar essa associação entre Moisés, a quem eles apresentaram como um iconoclasta, né? Nos textos dos redatores de Reis, Moisés é contra imagens, e agora vai ter essa história, né, de que Moisés está associado a uma imagem. Então, é contrária, por exemplo, à história de Êxodo 32. E essa serpente é um símbolo de culto egípcio, né, a serpente no templo em Jerusalém. E aí você vai ter mais uma conexão com essas teologias, a teologia egípcia e a teologia que chegou no templo em Jerusalém. E no curso de Zacarias, a expulsão da deusa e o silenciamento profético, eu falo sobre as mitologias em torno de Moisés, Arão e Miriam, transformadas e manipuladas pela elite sacerdotal pós-exílica. Tá? Adquiram já esse curso. A primeira versão escrita da tradição do Êxodo pode ter refletido a época do renovado domínio egípcio sobre o sul do Levante, que durou desde o declínio dos assírios até a chegada dos babilônios. Então, você vai ter novamente um domínio egípcio sobre a região sul do Levante, não mais sobre toda Canaã, mas esse domínio vai ser quando a Assíria perde força na região e antes dos babilônios tomarem o território. A famosa campanha de Sheshonq, no 10º século antes da Era Comum, não indica um processo contínuo de dominação egípcia sobre o Levante. Ele pode querer reviver as aspirações de Ramsés sobre o Levante sem obter um impacto duradouro de sucesso. Nesse contexto, a história do Êxodo talvez também estivesse aludindo a essa nova situação de domínio egípcio,
como sugerido por Oswald e Schneider. Após a destruição de Jerusalém e o exílio babilônico, a narrativa do êxodo foi revisada pelo que o Thomas Homer chama de deuteronomistas ou pelos sacerdotes pós-exílicos, tá? São teorias diferentes. Um grupo sacerdotal escreveu a sua própria versão da manifestação de Javé no Egito e sua soberania sobre os faraós e seus deuses. Mais tarde, ambos os relatos foram combinados para formar o relato oficial do Êxodo, como temos agora no livro de Êxodo. A libertação do Egito se tornou um símbolo de qualquer poder estrangeiro sob o qual os israelitas tivessem de sofrer. E, claro, vai ser um tipo de catarse para a elite sacerdotal que volta depois da Babilônia, né? Como um novo êxodo. Eles saem do exílio e voltam para sua terra, num novo êxodo. Muito bem. Deixa eu só ver se tem os comentários antes da gente ir para outra parte. O pessoal está pedindo, minha chave Pix é meu endereço de e-mail, está aqui na tela, tá? Eu agradeço qualquer contribuição. Muito obrigada por todo o apoio. E lembrando que para você adquirir os meus cursos, você pode ir no chat fixado lá em cima, para quem está ao vivo, ou para se você está assistindo essa live depois de gravada, você entra na descrição da live no meu Linktree, tá bem? Boa noite, Márcio Poubel, seja muito bem-vindo. E é isso aí, ouçam o Márcio, hein? Vamos dar like, pessoal. Se você está aproveitando essa live de alguma maneira, dá um like. Então, Axel, a grande questão aqui, despir, o texto de Gênesis 9, em relação a Noé e Cã, nós não podemos projetar para dentro desse texto teologias posteriores, tá bem? Se você utilizar o sentido de despir como revelar uma mentira, no texto de Gênesis 9, você está projetando teologia posterior para dentro de um texto antigo. E isso é anacronismo, tá? Nós temos que entender o texto como ele era entendido por quem o escreveu, tá? E então eu explico esse texto na live sobre sodomia e pecado original nos textos bíblicos, tá? Sugiro que você entre na aba de vídeos ao vivo aqui do canal e assista essa live, porque ali é muito mais literal a questão. Já vou dar um spoiler, tá? Tem relação com estupro. Ali, pela linguagem, pela teologia da época e pela linguagem, tá? Pelo entendimento de quem redigiu esse texto, não tem esse entendimento teológico que você está se referindo, tá bem? Bel Wendings, maravilhosa, o importante que chegou. Lembrando que a live vai ficar gravada, tá? Não se preocupe. Então, Fernanda, tudo bem? Que bom que está aqui. Lembrando que a minha chave Pix é meu endereço de e-mail. Quem quer apoiar com qualquer valor, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Helena Vieira, de Portugal. Que bom. Um grande abraço, Helena. Obrigada, viu, Juliana? Obrigada por já estar respondendo o pessoal aí, dando uma força. Boa noite, Márcia, querida. Seja muito bem-vinda. Obrigada a todos. Aproveitem esse momento, dá um like, já compartilha nas suas redes, chama o pessoal, que é muita coisa importante aqui para vocês, tá bem? Deixa eu tomar um gole aqui. Beleza. Agora nós vamos para uma outra parte sobre a literatura egípcia e a Bíblia hebraica, que é importante também a gente ter noção, né?
A história de José é uma espécie de ponte para enquadrar as tribos do norte como sendo o mesmo povo? Não necessariamente, né? Como eu falei agora há pouco, a história de José, ela tem relação muito mais, e eu vou falar daqui a pouco novamente, com o conto dos dois irmãos, tá? A história dos dois irmãos, que é uma narrativa egípcia. E tem relação com os judaítas que estão em Elefantina, no Egito. Tá? É a diáspora egípcia que a gente está falando. Tá? Agora, unificar essa ideia de tribos do norte é a mitologia das 12 tribos, e essa mitologia não é histórica. Tá? Ela tem muito mais a ver com a questão de grupos fora do espectro sacerdotal de Judá, ok? Boa noite, muito obrigada pela presença e pela pergunta, viu? Obrigada pelas interações aqui no chat, vocês são maravilhosos. Então vamos lá para a segunda parte, que vai falar especificamente da literatura egípcia e a Bíblia hebraica. Então, como demonstrado com maestria por Bernard Schipper, os contatos estreitos, amigáveis e não amigáveis, entre Egito, Israel e Judá continuaram durante toda a existência dos reinos. Então, sempre vai ter algum tipo de menção ao Egito, amigável ou não, tanto de Israel Norte quanto de Judá. Esses laços também persistiram sob domínio persa e helenístico, até no pós-exílio, né? Especialmente durante a diáspora judaíta no Egito, com os judaítas em Elefantina. As interações exigiram a presença de pessoas oficiais que falavam egípcio, funcionários da corte de Jerusalém, desencadeando a recepção de documentos egípcios em partes da Bíblia hebraica. Então, veja, para textos de judaítas lá no Egito, lá em Elefantina, chegarem a fazer parte hoje da Bíblia hebraica, isso vai exigir que houvessem oficiais que falassem egípcio, que traduzissem os textos, funcionários da corte de Jerusalém que vão receber esses textos, receber esses documentos egípcios e que vão colocar eles, inserir nos manuscritos da Bíblia hebraica, para que a narrativa de José estivesse ali, para que esses textos que foram produzidos lá em Elefantina chegassem. Então, é preciso que haja uma interação, e uma interação elitizada. Por que elitizada? Porque quem dominava a escrita não era o povão. Tem que ser grupos de elite que entendessem, falassem egípcio, ou que fossem da corte de Jerusalém. Então, grupos de elite que fizessem esse intercâmbio entre Elefantina e Jerusalém, onde os textos foram reunidos. Esse é certamente o caso da adaptação judaíta de um texto específico, que são as instruções de Amenemope, em Provérbios 22, 17 até 23, 11. Sim, Provérbios 22, 17 a 23, 11 são as instruções de Amenemope, um texto egípcio inserido no meio dos textos da Bíblia hebraica. Os manuscritos egípcios datam dos séculos 11 a 6 antes da Era Comum, de modo que se pode imaginar que esse texto chegou a Jerusalém por meio de emissários de Judá enviados ao Egito ou por meio de oficiais egípcios. Embora o texto de Provérbios não seja uma tradução literal do proto-egípcio, há um forte argumento para a dependência literária da passagem de Provérbios em relação ao texto egípcio. Então, não é exatamente uma cópia, mas ele é influenciado completamente, tá? Tem uma dependência literária das instruções de Amenemope. Como pode ser demonstrado pela referência a 30 capítulos em ambos os textos.
Então, olhe para esses 30 capítulos, eles informam, educam. Não, isso em Amenemop, né? Não escrevi para você 30 palavras de administração e conhecimento, Provérbios 22, 20. E eu preciso dizer para vocês que não é só isso. Você pode fazer, colocar o texto de Provérbios 22 e 23 e as instruções de Amenemop do lado e vai verificar inúmeras semelhanças. E essas semelhanças nós estudamos em detalhes no curso A Sabedoria Popular dos Provérbios, em que eu forneço na biblioteca as instruções de Amenemop, e nós mostramos as semelhanças todas entre Provérbios e o texto egípcio. Então, se você quer se aprofundar especificamente nessa questão, adquira o curso A Sabedoria Popular dos Provérbios, tá bem? Outro caso de empréstimo literário pode ser encontrado em Gênesis 39, no qual a sedução de José pela esposa de seu mestre egípcio e a falsa acusação dela são fortemente paralelos ao conto dos dois irmãos egípcio. É um conto egípcio que vai influenciar um trecho da narrativa de José em Gênesis 39. José e a esposa de Potifar, né? Embora o motivo da esposa rejeitada seja bastante comum em contos antigos e ocorra nas lendas de Belerofonte, Hipólito e outros, os paralelos entre Gênesis 39 e o conto egípcio dos dois irmãos são muito mais próximos. No conto egípcio, a mulher fala com Bata, o irmão mais novo, de maneira semelhante à forma que a esposa de Potifar fala com José em Gênesis 39. E também tenta agarrá-lo, né? Ela levantou-se, pegou e disse-lhe: venha, vamos dormir juntos. Então você tem trechos quase idênticos entre o conto dos dois irmãos e a narrativa de José, a esposa de Potifar. Bata faz um discurso semelhante ao discurso de José, caracterizando a proposta da mulher como esse grande erro que você me disse. E como em Gênesis 39, a mulher, no conto dos dois irmãos, deturpa os eventos na presença de seu marido. Então, isso vai retomar o discurso de Bata como se não ele, mas ela tivesse protestado. Ambas as narrativas, o conto dos dois irmãos egípcios e a narrativa de José e a esposa de Potifar, também compartilham o motivo das roupas, embora usado de forma diferente em cada caso. Em contraste com Gênesis 39, o conto dos dois irmãos é um texto mitológico longo e complicado que funciona para legitimar Bata como faraó. O autor de Gênesis 39 assumiu apenas a primeira parte do conto, embora seja possível argumentar que a história de José também vai legitimar a ascensão de José como governador do Egito. Ao contrário de Gênesis 39, Ampo, o irmão mais velho, descobre que sua esposa o traiu e a mata. Tá? Então vai ter algumas diferenças também. O autor de Gênesis 39 usou este mitológico conto por vários motivos. Em primeiro lugar, ele transforma José, através dessa história, num modelo de lealdade e castidade. Em segundo lugar, enquanto a história original de José trata de sua integração no Egito e reconciliação com seus irmãos, o redator que tivesse inserido Gênesis 39 introduziu um novo tópico na narrativa, conscientizando o público da diáspora de que pode representar alguns perigos e que é preciso comportar-se de maneira absolutamente leal. A gente tem que lembrar que nós estamos falando da diáspora judaíta no Egito, tá? Então é uma realidade muito específica nesse texto da narrativa de José. A narrativa egípcia, da qual apenas uma cópia sobrevive no papiro do Orbiné, data do Novo Reino, mas isso não implica que Gênesis 39 deva ser tão antigo. Uma referência posterior a Bata e sua castração existe também no papiro Jumilac,
datado do período ptolomaico. Isso demonstra que esse conto era conhecido amplamente nos períodos persa e helenístico e, portanto, pode ter influenciado a elaboração dessa narrativa de José, sendo influenciada por esse conto. Outros exemplos prováveis de empréstimos de tradições narrativas egípcias ou literaturas de sabedoria incluem a transformação da vara de Arão numa serpente em Êxodo 7. Isso é uma influência, que é uma reminiscência do crocodilo de cera que ganhou vida no papiro Westcar. E ainda tem outros exemplos, né? Outras tantas influências. Agora, o Egito nos livros proféticos. Tá? Deixa eu ver se tem comentários. Conceitos caros aos egípcios como Maat influenciaram o pensamento nos textos bíblicos. O texto de Provérbios tem algumas influências, sim, Tiago. Tá? E agora, principalmente porque os textos de Provérbios eles não são de uma única fonte. Tem várias fontes ali. E tem algumas que vão trazer essa ideia da Maat, sim, sem dúvida nenhuma. Tá? Buenas, Luiz. Seja muito bem-vindo. Que bom que vocês estão aí. Então, vamos para os textos proféticos e as menções ao Egito, né? E as referências ao Egito. Na maioria dos livros proféticos, o Egito é retratado de uma maneira negativa, tá? Sob domínio assírio do antigo sudoeste asiático, Oséias critica os líderes de Israel pela sua constante transição entre a Síria e alianças egípcias. Efraim tornou-se como uma pomba boba e sem sentido. Eles invocam o Egito, eles vão para a Síria. Para quem viu o meu curso aqui sobre Oséias, a playlist Livro de Oséias, que é um curso gratuito aqui no meu canal, sabe que a datação possível do livro de Oséias é pós-exílico. Porém, há trechos que são mais antigos, como esses que se referem ao domínio assírio, tá? Então, existe um tom de reprovação em relação ao Egito nesse texto especificamente, por invocarem, né, o Egito. Em Isaías 36, um emissário do rei assírio critica o rei judaíta Ezequias por buscar ajuda do Egito. Veja, vocês estão confiando no Egito, aquela cana quebrada de bastão que perfurará a mão de quem se apoiar nele. Tal é o faraó, rei do Egito, para todos os que confiam nele. Isaías 36, 6. Lembrando que quem quer entender o texto de Isaías, tem o curso Os Três Isaías, a Esperança Messiânica, que você pode adquirir. Lembrando que nós falamos sobre o conceito de Messias, o entendimento de Messias segundo os textos. E o próprio Ezequias é um desses Messias que vão ser apontados nos textos de Isaías, tá? Durante o período babilônico, uma dura condenação do Egito pode ser encontrada nos livros de Jeremias e Ezequiel, ambos revisados na Babilônia pela Golá. A Golá, o grupo de exilados, né, que vai para a Babilônia, a elite exilada. Aqui a condenação não é apenas do Egito, mas também dos judaítas que viviam no Egito. E aí nós vamos ter a ideia sacerdotal, porque quem vai ser exilado na Babilônia são elites, e entre eles elites religiosas, os sacerdotes. O próprio Ezequiel é um sacerdote, ele não é um profeta. O texto é chamado profético, mas ele é um sacerdote. E aí o que acontece? Esses sacerdotes não vão ver com bons olhos esses grupos de judaítas que foram para o Egito. E isso vai ser reforçado em Jeremias 44,
em que o redator, né, que a gente não sabe necessariamente se foi Jeremias ou outro redator, porque os textos de Jeremias são de vários autores. Segundo a narrativa, foi sequestrado o profeta pelos judaítas, que fogem para o Egito e alerta que o rei egípcio não será de nenhuma ajuda para eles, né? E vai ter essa ideia de que não adianta buscar ajuda no Egito. Aí, o texto diz, né? Javé entregará o faraó Hofra nas mãos dos seus inimigos, daqueles que procuram sua vida, exatamente como ele entregou o rei Zedequias de Judá nas mãos do rei Nabucodonosor da Babilônia, seu inimigo que procurou a sua vida. Jeremias 44, 30. Então, quem quer entender essa loucura dos textos de Jeremias, né? É só adquirir o meu curso Jeremias Contrariando Reis da Terra e a Rainha do Céu. Beleza? Uma condenação mais geral do Egito ocorre em Ezequiel 30, lembrando Ezequiel, o sacerdote, né? Que pode refletir a invasão babilônica do Egito. O autor deste capítulo usa a retórica do Chaos Kampf, ou seja, a luta contra o caos, aquela mitologia da divindade mais importante lutando contra as águas, a serpente marinha, o dragão, aquela luta que é chamada, o termo técnico é Chaos Kampf, que vai trazer essa ideia da luta contra o caos, né? O autor, então, vai usar essa retórica bem conhecida na antiguidade egípcia, bem como no antigo sudoeste asiático, né? E como a história do Êxodo, esse longo oráculo vai discutir a história do julgamento de Javé sobre o Egito com um vocabulário semelhante. Assim executarei atos de julgamento no Egito, então saberão que eu sou Javé. O versículo 19 de Ezequiel 30. Essa forte condenação do Egito é, no entanto, contrabalançado por um texto posterior, provavelmente do período helenístico, que foi adicionado ao livro de Isaías. Em Isaías 19, um oráculo que também anuncia o julgamento de Javé sobre o Egito é seguido por uma passagem surpreendente. Olha lá. 19, naquele dia haverá um altar para Javé no centro da terra do Egito e uma estela, uma macebá, uma pedra alta com o topo arredondado. Uma macebá para Javé em sua fronteira. 20. Será um sinal e um testemunho para Javé, Sebaote, ou seja, Javé dos exércitos na terra do Egito. Quando eles clamam a Javé por causa dos opressores, ele enviar-lhes-á um salvador e defenderá e irá entregá-los. 21. Isso aqui está quase literal, tá? Javé se fará conhecido pelos egípcios, e os egípcios conhecerão Javé naquele dia, e farão adoração com sacrifício e holocausto, e farão votos a Javé e os executarão. 22. Javé atacará o Egito de forma marcante e curativa. Eles voltarão para Javé e ele ouvirá suas súplicas e irá curá-los. 23. Sobre esse dia haverá uma estrada do Egito para a Síria, e os egípcios adorarão com os assírios. 24. Naquele dia Israel será o terceiro com o Egito e a Síria, uma bênção no meio da terra. 25. A quem Javé dos exércitos abençoou, dizendo: Bendito seja Egito, meu povo, a Síria, a obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Esse texto aqui, gente, em Isaías 19, é extremamente singular, tá? Colocando, invocando Javé dos exércitos, que aparece também em Jeremias, que Javé não é somente o Deus do exército de Israel, ele é Javé dos exércitos. Então, ele abarca o exército de outros povos. E ele coloca Egito, Assíria e Israel no terceiro lugar, como pertencentes a Javé. Tá? Nesse texto, o Egito é chamado de povo de Javé, um título que normalmente é reservado somente para Israel.
O versículo 19 prevê objetos de culto para Javé na terra do Egito. Será isso uma alusão à presença de uma diáspora judaíta, os judaítas lá no Egito, ou a ideia de que os egípcios se converterão ao Deus de Israel? De acordo com os versículos seguintes, a última hipótese parece mais plausível. Tá? Se você seguir essa ideia, né, do 22, 23 até o 25, você vai perceber que há uma ideia de que Javé será mais um dos deuses que será adorado pelos egípcios. Tá? A alternância de apresentação positiva e negativa do Egito na Bíblia hebraica refletem diferentes contextos históricos e diferentes grupos. Nós temos que lembrar que quando você lê um capítulo da Bíblia hebraica, você não está necessariamente lendo obra das mãos de uma única pessoa, de um único grupo de interesses. Muitas vezes você está lendo inserções de épocas e grupos distintos. Isso tem que nós temos que ter isso em mente, tá? A visão negativa do Egito na narrativa do Êxodo e em muitos oráculos proféticos reflete a oposição de funcionários judiciais e grupos sacerdotais contra o domínio egípcio. A ideia de que Javé é o Deus que liberta do Egito, mais tarde tornou-se uma ideia que poderia ser aplicada a todas as situações de opressão, a qualquer povo. Tá? Como uma fórmula linguística. Javé é o Deus que liberta do Egito, é uma fórmula que pode ser usada para libertar de qualquer outro povo. Outros textos, como a narrativa de José ou Isaías 19, retratam uma imagem positiva do Egito, refletindo as condições de uma diáspora egípcia muito aberta a contatos culturais e religiosos e, finalmente, desencadeou a tradução da Torá para o grego. E, claro, lembrando, o texto da Bíblia hebraica, que foi traduzido para o grego, a Septuaginta, são os judeus no Egito, em Alexandria, que vão fazer essa tradução. Então, nós temos, sim, muitos grupos, tanto em Elefantina quanto em Alexandria, que vão trabalhar nos textos, na tradução da Bíblia hebraica. Tá? E aqui eu estou agora projetando as principais referências bibliográficas utilizadas para essa explanação de hoje, e você pode colocar depois nas suas redes de busca e verificar as informações, verificar o que foi dito, conferir as informações específicas. Lembrando que, se você quer se aprofundar, quiser tirar dúvidas, você pode adquirir os meus cursos, que em todos os meus cursos eu forneço atendimento personalizado para tirar as suas dúvidas, para aprofundamento. Em todos os meus cursos tem bibliotecas digitais para você, com acesso vitalício, para você fazer a sua própria pesquisa, ter autonomia de pesquisa e não ficar só repetindo o que ouve, tá? Eu não recomendo que você saia repetindo o que ouviu antes de verificar as informações, antes de fazer a sua própria pesquisa. Porque o que a gente repete, a gente não aprende, tá? Quando a gente estuda e pesquisa e verifica, a gente aprende. Aí é o que a gente sabe, tá bem? Então, não deixem de fazer isso com tudo que vocês ouvem e veem na internet. Isso é muito importante, tá bem? Deixa eu só terminar de projetar as referências. Isso. Deixa eu ver agora se tem mais comentários, perguntas. Então, Noilton, nós temos trabalhado isso aqui no canal.
Este livro aqui, Deus, uma Anatomia, da doutora Francesca Stavracapulo, foi publicado em 2022 em inglês. Eu estou traduzindo este livro para vocês e você pode acessar a minha explanação aqui no canal. E lá na aba de playlists, tem a playlist Deus, uma Anatomia, em que tem uma live para cada capítulo, que eu explano capítulo a capítulo deste livro, que vai trabalhar exatamente isso. Tá bem? Exatamente essa questão. E nós estamos fazendo isso, né? E terminaremos esse ano. Lembrando que os membros do canal vão ter acesso a todos os slides. Por isso, se você se tornar membro do canal, você também vai ter os slides das minhas explanações aqui. Tá bem? Exato. É esse material aqui. Então, depois da live aqui, vai lá para a playlist Deus, uma Anatomia, tá tudo lá. Tá? É a tradução deste livro aqui que eu estou explanando capítulo a capítulo. Exatamente. Obrigada, viu, Dan? Poxa, muito obrigada pela participação de vocês. Tornem-se membros, deixa o dedo no like. Não saia sem dar like, hein, gente? E comentem mesmo, compartilhem essa live, estudem as lives aqui do canal. Você pode ir. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha o segredo. Quem quer conhecer o segredo aqui, eu vou mostrar agora. Olha que maravilha, gente. Você vai aqui no canal, né? Deixa eu. Ó, canal. Vamos entrar no meu canal aqui. E aí você vem nas playlists. Playlists, olha que maravilha. Você tem o podcast Pedaços de Humanidade, que são meus poemas, minhas reflexões, e vai ter as lives em áudio também. Você tem a Origem de Javé, um curso gratuito. Esse Monstros de Deus, Sueli Feliciane e eu estamos traduzindo outro material para vocês. Aqui já tem a introdução. Aqui tem um curso introdutório, Introdução ao Panteão Cananeu. Aqui tem uma playlist de sacrifícios humanos, que nós também estamos fazendo aqui, ó, vai ter 18 vídeos, já tem lives agendadas, Moloque, questão de sacrifícios humanos, está tudo aqui. E aqui está a playlist Deus, uma Anatomia, tá? Vai ter os 21 capítulos explanados aqui, nós já explanamos mais da metade do livro, capítulo a capítulo, então a resposta para o Noilton está aqui. Nós temos uma playlist Gênero e Sexualidade. O curso gratuito Livro de Oséias está aqui, capítulo a capítulo. Temos Arqueólogos do Futuro, que também com uma convidade, né, o Catraca. Temos o curso do Livro de Amós, Deuses e Mitos Femininos. Então, são playlists, gente. Ó, Livro de Amós, 116 vídeos. A playlist sobre a Xerá está aqui. Curso gratuito Livro de Josué, ó, as lives, só lives, autismo e outras deficiências, tem vários vídeos aqui, curso gratuito Personagens do Pentateuco, tem as aulas, leituras e tem a playlist Leituras da Semana com todos os livros que eu já recomendei aqui no canal. Tem muita coisa, gente, muita coisa mesmo. Então, saindo daqui, venham para a aba de playlists. E se você quer saber as lives que teve aqui, vai para a aba de vídeos ao vivo ou live. Ó, tem as lives já agendadas até o final do ano. Isso aqui são lives agendadas. Vamos falar do Herem, vamos falar de várias, ó, os últimos capítulos do livro. Vamos falar de muita coisa. E tem inclusive aqui tem as lives dos sorteios de livros já agendados, né? E nós estamos aqui, ó, Papel do Egito. E tem as lives anteriores que vocês, ó, os capítulos todos sobre sacrifícios humanos. Tem live com os convidados. Então, aproveitem, gente, porque tem muita live já gravada aqui no canal e que de temas que podem interessar vocês, tá? Magia apotropaica,
Ó, os sacrifícios humanos, sobre as mulheres na Bíblia, Israel e Palestina. Israel, a gente já fez live sobre Lilith e Javé como sacrificador, sobre sacrifícios humanos. E aí, olha, ó, se alguém quer. Tem uma live só para saber se tem ou não homossexualidade na Bíblia. Já traduzi outros livros, A Invenção da Sodomia na Teologia Cristã, já traduzi para vocês aqui. Essa aqui é a live que eu falei, que eu falo sobre Noé e Cã, tá? Sodomia e pecado original nos textos bíblicos, está aqui, tá? Eu gravei em setembro do ano passado, mas a live está completinha aqui, quase 4 horas de live, explanando sodomia e pecado original nos textos bíblicos. E eu vou explanar sobre o texto de Noé aqui, tá? Especificamente. Então, não percam, tem muito material. Tem live sobre a Arca da Aliança, sobre o livro de Tobias, ó, muita coisa. A questão de sexualidade nos textos paulinos, cartas paulinas. Outro livro que eu traduzi para vocês, sobre Sarai e a deusa Xerá. Live sobre demonologia, ó, economia política de gênero. Essa aqui que eu falei para vocês hoje, do Deus único ao Deus, do Deus um ao Deus único, está aqui. Também quase 4 horas de live que eu explico para vocês. E aqui tem a live Quem Era o Zapiru, viu? Tá aqui a live. Tá tudo aqui para vocês, gente. E esse conteúdo já está gravado, tá? Então, muitas vezes vocês fazem perguntas que já estão respondidas aqui, beleza? Então, aproveitem, porque esse conteúdo está todo disponível para vocês, beleza? Opa, Axel, é só fazer a ponte aí, porque eu não tenho contato, não sei, né? Também se a pessoa, se a doutora quer fazer isso, né? Nós podemos, tendo como comunicar e fazer essa ponte, vai ser um prazer. Muito obrigada, viu, Cacá? Muito obrigada mesmo. Obrigada, viu, Axel? Então, gente, eu mostrei isso aqui, eu fiz questão de mostrar para vocês saberem como encontrar e já perceberem que vocês podem, né, fazer os cursos. Lembrando, falar em cursos, amanhã começamos o nosso curso sobre fenomenologia da religião, tá? Não percam, nós vamos começar amanhã, então você pode entrar lá no chat fixado lá em cima, no Linktree, tá? Clica no meu Linktree e daí você vai para todos os cursos, todas as possibilidades, tornem-se membros, apoiem, e também adquiram os cursos. Amanhã começamos o curso de Fenomenologia da Religião e vai ser um curso importantíssimo, beleza? No mês de julho. Adquiram mesmo. E acabando a live agora, eu já vou colocar no drive do Espaço das Deusas, porque os membros do canal têm acesso aos slides das aulas, das lives que eu faço aqui. Então, acabando aqui, eu já coloco no drive do Espaço das Deusas, dos membros do canal, os slides de hoje, tá bem? Aí você já pode fazer seus estudos. Então, se quem quer os slides, só tornar-se membro aqui do canal, que você e mandar um e-mail para mim com seu nome e seu endereço dos correios para receber seu pacote de membro, porque quem é membro aqui tem direito a um pacote físico de material com adesivos maravilhosos, exclusivos e por isso não esqueçam, tornou-se membro, manda um e-mail com o seu nome e seu endereço dos correios para receber todos os benefícios e o acesso ao drive dos membros, que é o drive do Espaço das Deusas, com os slides, os arquivos de slides em formato PDF, para você fazer suas próprias pesquisas e estudos, tá? Esse material dos slides é para o Espaço das Deusas. Então, muito obrigada, gente. Um grande abraço. Quem vai fazer o curso, então, nos vemos no curso amanhã. Quem não vai fazer o curso, nós vamos ter
a nossa próxima live no dia 10, tá? Dia 10, deixa eu já mostrar para vocês, para quem não viu ainda, né? Olha que lindo, gente. Que maravilha. Dia 10, na quarta-feira da semana que vem, a origem de Deus, monoteísmo e poder. Se preparem, vai ter babado. Vamos falar sobre muitas coisas importantes, como temos falado aqui. Então, já convidem as pessoas, já compartilhem e já ative o sininho lá na aba de vídeos ao vivo, para não perder, já coloca na agenda, dia 10 de julho, às 19 horas, estaremos aqui falando sobre a origem de Deus, monoteísmo e poder. Tá bem? Muito obrigada pelo carinho. Ótima noite para vocês. Espero que tenham gostado da live. Curtam, compartilhem, comentem. Estamos juntos. E um beijo para vocês. Tchau, pessoal. Até a próxima.